Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar da nova lei trabalhista que está causando muita polêmica, que é a norma que determina o afastamento da gestante do ambiente laborativo, a Lei 14.151 de 2021. Vamos ver o que ela diz e a repercussão dela nos contratos de trabalho das gestantes. Bom, a lei foi publicada no dia 13 de maio de 2021 e ela tem o seguinte conteúdo. Artigo 1º. Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput desse artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Está aqui a integralidade da Lei 14.151. Então, a gente pode extrair alguns efeitos dessa norma tão enxuta. Primeiro, ela é muito omissa em relação a várias controvérsias que a gente vai conversar a partir de agora. Segundo, ela não traz possibilidade de discricionariedade para o empregador. Ele deverá afastar a gestante, independentemente do segmento econômico. Então, é gestante, é empregada, deve ficar afastada. Então, para a indústria, para o comércio, para trabalhadoras domésticas, para empregadas domésticas, a lei não faz distinção. E outra, sem prejuízo da remuneração. O que ela ganhava antes na empresa, ela vai ficar em casa, porque aí eu circulei aqui, ela também fica no seu domicílio, ela tem que ficar em isolamento, recebendo aquilo que ela recebia anteriormente. Por que a lei, Graziela, aqui no parágrafo único, trouxe distinção de teletrabalho, trabalho remoto, outra forma? A gente já fez um vídeo aqui sobre teletrabalho e a gente aborda um pouquinho, no início, essas distinções, é porque o teletrabalho ela vai se utilizar aí da tecnologia, da internet, de equipamentos tecnológicos para desenvolver atividade laborativa. Nas outras formas, não necessariamente. Às vezes ela vai efetuar uma atividade manual que não demande aí esses requisitos tecnológicos, tá? Então, não interessa se ela vai se utilizar de tecnologia ou não, lá na sua residência. Ela deve continuar trabalhando. Então, aí a gente vê algumas situações, né? A primeira delas, ela é muito tranquila. É a situação de que a empregada consegue desempenhar as suas atividades na sua residência. Então, as atividades podem ser feitas remotamente. O que a gente vai ter que observar? Aí o que a gente recomenda é a observância tanto da CLT, artigo 75A e seguintes, também o artigo 3º da MP 1046, que vem tratar do teletrabalho. A necessidade aí de se assinar aditivo, de se tratar sobre questões ergonômicas do trabalho, de utilização dos equipamentos, quem paga, como é que fica isso. Então, desde que a empresa observe esses dois dispositivos, né, tanto a MP 1046 quanto a CLT, não tem maiores problemas, ela vai continuar entregando a sua atividade laborativa sem prejuízo da sua remuneração. A grande dúvida é na segunda situação. É quando as atividades não podem ser feitas remotamente e a empresa comprovadamente, vou ressaltar isso aqui, não consegue alterar as funções da gestante. São duas circunstâncias aqui. Imagine, eu trouxe o exemplo aqui, ó, de uma trabalhadora que faça atividades que não possam ser desempenhadas da casa dela. Ela faz faxina na empresa, por exemplo. São atividades que remotamente ela não vai conseguir fazer. A empresa, em segunda alternativa, deve pensar se ela consegue, se há possibilidade de readaptá-la em outras funções que ela consiga desempenhar de casa. Isso tem sido uma obrigação da empresa, tanto aqui nessa circunstância, a gente já falava disso, né, quando eu já classificava, já orientava os empregadores de que considerassem as gestantes membros do grupo de risco. Então a gente já falava, tente alterar as funções, porque a nossa legislação trabalhista prevê essa circunstância. E isso, se a gente precisar entrar com uma ação contra o INSS, já explico o porquê no próximo slide, vai ser uma documentação importante. Por isso que a gente tem recomendado que comprovadamente a empresa consiga demonstrar que não consegue alterar as funções. Então, ela é faxineira. Será que tem outra função que a empresa possa entregar para essa trabalhadora, para ela desenvolver remotamente? Se a resposta for positiva, ela deve voltar para a primeira situação, colocar em teletrabalho. Mas se a resposta for negativa e a empresa tiver documentação para comprovar essa circunstância, aí a gente tem essa recomendação aqui, ó. Fazer o uso do artigo 394A por analogia, nesse caso aqui da pandemia.
ele trata da situação da gestante trabalhar com atividade insalubre, certo? Eu entendo que a Lei 14.151, quando determina que a gestante seja afastada do trabalho, sem prejuízo da remuneração, a lei está dizendo que o potencial de adoecimento da gestante, dela pegar Covid e desenvolver forma grave da doença, é grande. Por isso que ela tem que ficar em isolamento. Então, entendo que é totalmente possível a aplicação desse dispositivo. E ele diz o que no parágrafo 3º? Olha lá. Quando não for possível que a gestante ou lactante afastada nos termos do caput desse artigo exerça suas atividades em local insalubre na empresa, e a gente vai incluir aqui também quando a empresa não consegue dar a essa gestante outras atividades, essa hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção do salário maternidade nos termos da legislação previdenciária durante todo o período de afastamento. Então, o que a gente tem recomendado? Que essa gestante seja encaminhado para a concessão da licença maternidade, que é um atestado médico. Então, a gente entende que o médico, ele tem que, por força do artigo 394A, parágrafo 3º, dar a licença maternidade. Agora, claro, a gente sabe que as empresas podem ter uma recusa, tanto dos médicos que têm aptidão para dar para dar a licença maternidade, quanto do próprio INSS em ressarcir a empresa quando ela não é empregadora de trabalhadoras domésticas, o INSS pode se recusar. E também quando a gestante, aqui no caso, for uma empregada doméstica, porque aí ela não recebe do patrão o salário maternidade, como acontece com as empregadas urbanas e rurais. Ela vai receber direto do INSS. E aí o INSS também pode se negar a dar aí, a reconhecer a circunstância aí da licença maternidade, fazendo o pagamento do salário maternidade. Nesse caso, a gente entende viável o ajuizamento de ação cabível para a aplicação desse dispositivo. A gente entende que esse custeio tem que ser dado pela Seguridade Social, pelo INSS, certo? E aí, por isso que é importante que a empresa tenha a documentação que a gente comentou antes. A empresa vai ter que comprovar que as funções não poderiam ser desempenhadas da casa dela e que a empresa não conseguiria alterar as funções. E isso, gente, é facilmente demonstrável o caso inverso, ou seja, se a empresa tem atividades que poderia entregar para ela, às vezes pelo CAGED da empresa e com as funções ali descritas, né, o ente público, num processo, consegue verificar, não, aqui, ó, tinha atividade aqui de escritório que ela poderia fazer, né? Então a empresa tem que demonstrar a inaptidão, a impossibilidade de alterá-la de função. Sendo esse caso, aí a gente recomenda o encaminhamento para licença maternidade. A outra possibilidade é de suspensão do contrato de trabalho, que está prevista essa suspensão na Lei 1045. O artigo 13 diz expressamente que essa norma se aplica às gestantes, está lá, ó, a empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, observadas as condições estabelecidas nessa medida provisória. Então, ela pode ter o contrato suspenso? Sim, ela pode. Muitas já até estavam com o contrato suspenso, né? E aí vem a Lei 14.151 atropelando esse contrato. Já eu falo o que a gente recomenda nesse cenário. Vamos supor que a gestante não estava com o contrato suspenso, estava trabalhando e agora a empresa quer suspender o contrato. O artigo 10, ele traz a obrigação da empresa manter o trabalho da gestante, não apenas por força do artigo 10, 2b da DCT, que é aquela estabilidade que a gente já conhece, mas também a estabilidade da própria suspensão do contrato. Então, o que a gente recomenda? Se a empresa agora vai suspender o contrato, o que ela faça? Primeiro, para observar a garantia da remuneração, que a empresa complemente o valor, certo? Então, se a empregada já estava de contrato suspenso ou vai passar a suspender o contrato a partir de agora, que a empresa faça a complementação e, na minha análise, essa complementação da empresa tem natureza indenizatória por expressa previsão da Lei 1045, não tem natureza salarial, ok? Agora, o artigo 10, que dá essa estabilidade, a gente vai ter que também observar o inciso 3, que fala da contagem. Olha só, no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordo para redução da jornada de trabalho e do salário para suspensão temporária do contrato de trabalho, contado do término, aqui começa a contagem, ó. Essa estabilidade é contada do término do período da garantia estabelecido no artigo B2 do artigo 10 do ADCT. Ou seja, vamos supor que você vai suspender o contrato por 4 meses. Ela tem estabilidade por mais 4, certo? Então, só que ela ganhou neném, nesse meio tempo, ela estava com contrato suspenso, ganhou neném.
eu tenho que contar 5 meses, pelo menos, após o parto, que é essa estabilidade do artigo 10, 2b do ADCT. Eu digo pelo menos porque tem negociação coletiva que estabelece mais período, mais meses, né? Então, vamos supor que não tem negociação coletiva. Ela ganhou neném hoje. Durante 5 meses, durante os próximos 5 meses, ela tem estabilidade da gestante lá do ADCT. Depois que termina essa estabilidade, é que a gente começa a contar os 4 meses da suspensão do contrato ali da MP 1045, certo? Então, que é o prazo máximo, inclusive, da MP, né? Se tiver prorrogação. Porque quem começar agora, se a gente não tiver prorrogação da MP, não vai conseguir pegar os 120 dias, por limitação aí de cálculo de prazo. Mas, pelo período que ela ficou com o contrato suspenso, ela vai ter essa estabilidade e ela é contada depois que termina a estabilidade de qualquer gestante lá do ato das disposições constitucionais transitórias. E a gente também tem outras medidas da MP 1046, mas eu confesso que eu não gosto muito delas. Eu acho que na prática, ainda mais para gestante, que às vezes, se estiver no início da gestação, vai ficar com um grande período aí afastada da empresa, né, sem poder trabalhar dentro da empresa. Então, eu vejo aqui de modo muito conservador, eu sou muito conservadora em aplicar essas possibilidades. Veja lá, artigo 2, artigo 2º. Para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrentes do coronavírus, e a preservação do emprego e renda poderão ser adotados pelos empregadores. 1. O teletrabalho. Eu já risco o teletrabalho aqui porque a gente já partiu da premissa que ela não consegue desempenhar as atividades de casa. 2. A antecipação das férias individuais ou concessão de férias coletivas. Se a empresa não vai dar férias para todos ou para grande parte dos trabalhadores, férias coletivas também não são uma possibilidade. Antecipação de férias individuais. A depender do momento em que a gestante esteja na gestação, eu vou ter que aí, às vezes, contar com 2, 3, 4 períodos aquisitivos ou mais, né? Antecipação de muitos períodos aquisitivos futuros. E aí isso gera uma discussão, porque a MP 1046 disse que quem pedir demissão ou for demitido por justa causa, vai poder ter o desconto das férias concedidas. Mas e quem foi demitido por justa causa? Se a empresa demitir por justa causa, a gente tem a discussão. Tem gente que defende que sim, gente importante dentro do direito do trabalho, mas eu defendo que não. Defendo que, aí que eu sou mais conservadora, eu defendo que a empresa não pode descontar as férias antecipadas, porque foi uma circunstância de necessidade mais para a empresa e a trabalhadora teve que ficar de férias sem poder sair por conta do isolamento social, né? Então eu defendo aí um não desconto quando eu tenho demissão sem justa causa. E aí, aproveitamento e antecipação de feriados, menos ainda, menos viável ainda, porque são muito poucos dias, né? Eu teria que antecipar por quantos anos? Os feriados de quantos anos? Né? Então não vejo viável antecipação de feriados. Um banco de horas, ele tem uma viabilidade um pouco maior, mas também, veja, a depender de quanto tempo essa gestante vai ter que ficar em casa, sem trabalhar, eu vou ter que, se ela só pode fazer 2 horas extras por dia, eu vou ter que contar com um longo período aí para ela saldar esse banco de horas que vai ficar negativo. Né? Então, a depender da circunstância concreta, eu prefiro fazer a suspensão do contrato, prefiro lutar contra o INSS, pagando ali para ela a remuneração normal e depois tentar rever isso com o INSS. Eu acho uma alternativa menos arriscada, pensando aí que ela pode se desligar da empresa, às vezes, não em tempo muito longínquo, né? Mas são possibilidades que a gente precisa apresentar aqui para vocês. Bom, esses são alguns aspectos dessa norma. Eu tenho expectativa, de verdade, que o Ministério da Economia ou a Presidência da República, que eles editem alguma norma esclarecendo, regulamentando, para acabar com a discussão. Por exemplo, né, essas gestantes devem ser encaminhadas, provada a circunstância de impossibilidade de que ela exerça as atividades normais ou outras atividades que ela poderia desenvolver remotamente, provadas essas circunstâncias, pronto, é licença maternidade. Então, eu tenho expectativa que às vezes venha essa norma, mas a gente sabe também que o governo aí está com o caixa um pouco vazio, para não dizer totalmente esgotado, e que ele não vai querer, assim, tão prontamente reconhecer aí essa situação que ele deveria custear. E aí, lembrando também, gente, que esse é um raciocínio de que seria o governo, sim, que deveria suprir, né, essa necessidade, porque a gente sabe que a mulher ainda é estigmatizada no mercado de trabalho e a interpretação de que ela tem direito a uma licença maternidade pura e simples e que a empresa tem que pagar essa licença remunerada, essa licença sem prejuízo do salário, né, aumenta a estigmatização da trabalhadora. Então, pensando em todo esse contexto,
que é histórica, inclusive, que as mulheres têm lutado muito aí para desnivelar, né, voltar, ter um posto mais de igualdade no mercado de trabalho, uma norma como essa vai estigmatizar ainda mais as mulheres. Então, se o Estado suprir, né, essa estigmatização pode ser bem menor. Tá? O papo que a gente teria era hoje. Quem tiver dúvida, é só mandar uma mensagem que a gente busca responder, tá? Tchau, um abraço.